o nosso tema. É um tema delicado e nós, logicamente, vamos buscar aconchego num convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aconchegados nesse convite de Jesus, que é narrado em Mateus, nós iniciamos então a nossa fala dessa noite, lembrando que suicídio é algo que é possível prevenir. E dentro dessa reflexão, nós vamos buscar alguns dados que a Organização Mundial de Saúde nos traz acerca desse fenômeno bastante infeliz que tem se tornado uma epidemia mundial. Então, a OMS nos traz alguns índices e nós vamos refletir acerca de cada um. Então, os números são bastante alarmantes e a grande maioria de nós, às vezes, por não tomar muito interesse, talvez, pelo tema, e inclusive porque falar desse tema muitas vezes passa pelo tabu, como vários outros temas, a gente muitas vezes não acessa essas informações. Mas por ano, diz a OMS, que entre 900 mil e 1 milhão de pessoas ceifam as suas vidas. Isso é um número muito alto a nível da população desse planeta. Que acontece em 3 mil casos por dia em todo esse planeta. Que a cada 30 segundos ocorre uma morte pelo suicídio. Então imagina, num minuto, a cada minuto, alguém abstrai-se dessa divina experiência terrena. E diz a Organização Mundial que o Brasil é o 8º no ranking, ou seja, na estimativa, dentro dessas informações, ele não está entre os primeiros, graças a Deus, mas o 8º está entre 10, então é um número alto para a nossa população também. E a OMS ainda diz que o número de suicídios chega a superar o número de homicídios e mortes em guerras. Então, a morte por suicídio ela é muito maior do que aquela que acontece nas guerras e nos homicídios. Aumentou nas últimas décadas em torno de 60%. E para cada suicídio que acontece, 5 ou 6 pessoas ligadas ao suicida sofrem o drama da perda e alteram profundamente as suas rotinas diárias. Isso quer dizer o quê? Dentro dos estudos psicológicos, quando alguém comete o suicídio, o núcleo familiar ele sofre uma espécie de devastidão. Vamos imaginar que num convívio normal e cotidiano, se já é difícil nós passarmos pelaquela abstração material de alguém que nós amamos por uma morte natural, levado pela doença, pelo esgotamento das suas funções físicas, por um acidente, o suicídio traz um impacto muito maior. E é tão grave isso no meio social que dessas 5 a 6 pessoas mencionadas dentro da pesquisa da OMS, essas pessoas muitas vezes elas não dão continuidade àquela que seria sua rotina normal, inclusive de trabalho, de convivência social. São pessoas que ficam abaladas por muito tempo e muitas vezes não conseguem mais dar continuidade à sua vida por conta do suicídio ocorrido dentro desse núcleo mais próximo. E há um fato curioso também que a OMS nos traz, dizendo que dependendo da forma como se fala do suicídio, pode-se dar a entender que se está estimulando. Então, também
é uma situação tão delicada quanto a comunicação, como falar, como informar, porque isso pode dar vazão a um fenômeno que a psicologia chama e a filosofia de mimetismo, ou seja, a repetição. E nós podemos perceber que dados de suicídio, eles não são abertos, né? Certo? A gente sabe ocasionalmente, porque há uma ética, inclusive, quanto à divulgação desse fenômeno, porque é muito comum que quando ele acontece, na sequência, outros rapidamente acontecem. Citando o caso da Marilyn Monroe, que morreu por overdose de barbitúricos. Na sequência, várias pessoas morreram. Quando um suicídio ele é colocado na mídia, acontece uma ação em dominó, ou seja, o efeito mimético é o efeito da repetição. Então, como comunicar isso? Se para nós, muitas vezes, falar do assunto nos parece uma coisa feia, como falar também de outros temas? Mas a boa notícia de que desse alarmante número que nós vimos há pouco, diz a OMS que é possível prevenir o suicídio em 90% dos casos. Então, se a gente analisa, de 10 pessoas que cometeram suicídio, 9 poderiam ter sido salvas. Então, onde que nós participamos disso? Onde nós ficamos diante dessa informação e o que fazer para modificar essa estatística? Será que nós... E é tão bom quando o Ogê falou como a casa encampou, porque setembro é o mês da prevenção do suicídio, e como é bom o movimento espírita estar ativo, informando as pessoas a respeito desse desequilíbrio, mas ao mesmo tempo apontando uma solução, uma possibilidade, portanto, de reverter esses dados. Então, pois na sua maioria, o problema do suicídio está atrelado às psicopatologias, especialmente à depressão e à esquizofrenia. Então, o suicida em potencial muitas vezes é aquele que apresenta um perfil já da patologia depressiva ou esquizofrênica. É tratável isso? Sim. E muitas vezes a gente observa a resistência de algumas pessoas ao fazer uso do medicamento. Eu particularmente penso, se esse planeta hoje ele desponta nessa aurora de um planeta de regeneração, caminhando para um planeta feliz, isso quer dizer que a espiritualidade, também dentro do campo da ciência, nos faculta e nos oferece elementos para que nós possamos sanar também o corpo. Porque se dentro desse campo patológico, das psicopatologias e da depressão especialmente, o medicamento vai funcionar muito bem sim. E faz parte do processo terapêutico esse. Então, isso para nós é um grande alívio, não é só um lenitivo, mas é também uma ferramenta de cura. Mas é importante a gente lembrar que um fator de risco é não falar do assunto, não comunicar, não debater, não esclarecer, porque a informação vai nos levar para o processo da transformação. Esse é o objetivo. Toda vez que eu recebo uma informação, e informar significa trazer uma forma para dentro. Toda palavra no português que é precedida pelo prefixo in está apontando para a direção interna. Então, eu estou trazendo uma forma para dentro. E o objetivo é, uma vez que eu trago uma informação, o processo de transformar é sair de dentro de mim renovado, é sair de dentro de mim diferente. Então, a informação para a transformação. Então, quando nós falamos de um irmão suicida, e por isso que no princípio nós colocamos esse chamado, porque quando Jesus diz para nós, vinde a mim, é tão aconchegante escutar essa fala de Jesus. É tão confortável
escutar o Mestre dizendo: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Independente da sobrecarga, ele não pergunta onde estão ou que aflições são essas, mas simplesmente ele diz: vinde. Porque olhar para um irmão que cometeu o suicídio é algo que tem que nos encher de muita compaixão, de muito amor. E não o contrário, e não olhar para esse irmão e dizer: é um criminoso, é alguém que infringiu uma lei. Não, é alguém tão doente quanto qualquer um de nós aqui. Então, o que pode levar? Nós colocamos aqui a ausência de nutrição afetiva. Se nós analisamos pessoalmente a nossa estrada de vida, a peregrinação que nós já fizemos, cada um de nós já fez ao longo dessa existência, e se nós analisarmos particularmente o espaço de 0 aos 7 anos, nós vamos perceber aí uma etapa muito importante de consolidações da nossa personalidade, onde essa nutrição afetiva, ela vai ser fundamental, se não determinante, para que a nossa vida seja uma vida exitosa ou não. Porque aquele que recebeu essa nutrição em casa, que recebeu o carinho, que recebeu o afeto dos pais, vai passar pelos desafios da vida com uma boa reserva interna. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito em dar tônus para os músculos, certo? De faz academia, faz ginástica, faz pilates, faz yoga, mas existe um tônus que é íntimo. E esse tônus acontece na troca de afeto, na troca do amor. Isso nos fortalece qualquer embate na vida. Porque vejam só, decepções nós não passamos? Ou alguém aqui na plateia nunca passou por uma decepção? Uma frustração, uma perda, um revés financeiro, uma doença? Então isso prova que a gente está nessa transição planetária mesmo, que os desafios nos igualam, que as dificuldades nos aproximam, mas aqueles que receberam essa base passam muito melhor por uma traição, sobrevivem. Quem não teve essa base, muitas vezes, diante de uma traição, vai ceifar a própria vida. Num revés financeiro, quantos de nós já não passamos ou nós podemos passar? Mas se nós temos um tônus emocional, nós vamos lidar com essa situação de uma forma mais madura. Porque essa afetividade robustecida é um alto amor também que foi desenvolvido. A ausência gera uma fragilidade espiritual e interna que pode levar ao suicídio. As psicopatologias são outro fator de risco, especialmente a depressão e a esquizofrenia. Outro fator de risco, a falta de fé numa força superior. Aí nós estamos olhando as pessoas que estão dentro de um grupo de risco que podem e que têm, na sua maioria, um perfil mais propenso a isso. Então já foi comprovado cientificamente que aqueles que anelam uma fé, independente de qual seja, aqueles que trazem de berço uma orientação, uma normativa, um expediente religioso, têm mais tônus espiritual. Porque sabem, dentro desse entendimento que essa fé lhe confere, que existe algo que é do mundo e que existe algo que é não material, que é desse aspecto subjetivo ou transcendente. Então a religião nos faculta esse entendimento, essa fé em algo superior. Se eu tenho uma fé em algo, isso significa que o revés que eu passo, que o desafio que eu passo, há de ter uma razão. Outro fator de risco, e esse particularmente eu acho bastante interessante, quando Jesus nos orienta a não julgar, seja lá quem for, porque vejam só como o Cristo ele é espetacular. Ele conviveu
com a escória da sua época, certo? Com os ladrões, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os leprosos. Mas a única pessoa que Jesus não tolerava tinha um perfil que ele falava, que eram os hipócritas. Esse Jesus não deixava passar. Porque Jesus, quando ele fala do hipócrita, ele fala da pessoa que não está sendo coerente. Que não é coerente com os seus princípios, que pensa uma coisa e fala outra, por exemplo. Que por fora é muito bonito, pode até andar de terno e gravata, ou num salto alto, mas por dentro ainda falta algo, falta despertar essa luz. Então essa sociedade que é preconceituosa, que é homofóbica, que é racista, de certa maneira, estimula esse outro que não é aceito, que não é incluso, num momento frágil da sua vida. Se ele já não teve nutrição afetiva, se ele está dentro de um grupo que é patológico do ponto de vista das psicopatologias, e ainda ele está numa situação onde a sociedade não acolhe, o que eu faço com esse sujeito? Eu estou dando um empurrãozinho para ele ceifar a sua vida. Isso é para que a gente preste atenção em como nós tratamos o irmão que está ao nosso lado. O que fez a sua escolha diferente da nossa, mas que nem por isso é menor do que eu. Há uma situação que a OMS menciona, que o uso indevido de defensivos químicos, especialmente nas lavouras, especialmente no Brasil e no Rio Grande do Sul, levam as pessoas a apresentar depressão e levam esses irmãos ao suicídio. E por fim, um outro fator de risco, a exclusão e o não pertencimento. E a OMS, ela levantou esse dado falando especialmente da tribo dos índios tupis-guaranis, especialmente dos jovens, que não são acolhidos dentro do seu núcleo, mas esse exemplo a gente pode usar para qualquer outro, porque ele linka com a sociedade preconceituosa. Então, se eu não sou aceito no meu grupo e vou para uma sociedade que não é indígena, usando esse exemplo, e nesse meio, entre aspas, branco, eu também não sou incluído, eu não sou incluso, a gente vai ter um índice altíssimo de suicídio dentro desse grupo dos índios. Mas nós vamos ter também um índice alto dentro dos homossexuais. E é muito triste quando a gente reflete sobre esse índice, porque está faltando nós mudarmos nesse processo de relação com o diferente. Diferente até onde? Será que nós ainda estamos presos na casca, na embalagem? Será que ainda nos é difícil olhar para o outro, que é um irmão, como um espírito imortal como eu? Às vezes a dificuldade é nossa. Então, esses são fatores de risco. E é importante que a gente fale um pouquinho agora da depressão, e essa menção nós buscamos no livro Receitas de Paz, de Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo, falando que a depressão ela tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, quando passando pelo processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Isso daria assunto para uma outra explanação doutrinária e não nos cabe aprofundar tanto no tema. Mas, como a depressão ela está relacionada ao fator de maior risco de todos, desse perfil suicida, é importante que a gente perceba qual é a raiz da depressão. E é uma das raízes muito mencionada, não só nos estudos da psicologia de Joana de Ângeles, mas da psicologia como um todo, o sentimento de culpa, mas também nós vamos encontrar no depressivo o perfil de alguém que acha que dá conta de tudo, de um orgulho muito grande, acha que pode resolver o problema de todo mundo. Então é importante a gente fazer essa autoanálise, porque a cada um é dado cuidar da sua própria existência. A gente não pode transformar ninguém a não ser a gente mesmo. E muitas vezes nós sofremos porque nós queremos mudar o outro. E uma encarnação passa
nós nos frustramos, porque a gente não muda ninguém, e perdemos o precioso tempo de fazermos o nosso processo transformador. Então, seguimos. No Livro dos Espíritos, nós vamos buscar uma questão muito importante, onde Kardec pergunta se é fatal o instante da morte. E os espíritos, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Porque nesse momento, até antes da passagem de Joana de Ângeles, nós trouxemos algumas informações que a Organização Mundial da Saúde oferece a qualquer um. Se vocês quiserem consultar a internet, vocês vão realmente ter acesso a outras informações. Mas a partir de agora, e a partir do momento que a gente traz uma nota de Joana de Ângeles, falando de alguém que reencarna, nós trazemos um ponto que é um princípio de espiritismo, que é eu é cada um de nós presente, eu, espírito imortal. Eu, numa encarnação, tendo passado por várias outras e hoje me encontrando nesse espaço e tempo dessa existência, dessa vida como um todo, mas dessa existência, nessa personalidade, cumprindo inúmeras funções. Porque muitas vezes nós pensamos, nós temos um tempo dessa vida? Temos. E nós programamos isso muito bem. Nós sabemos o dia que nós vamos, não sei se a notícia vai agradar muito, mas todos nós vamos desencarnar, certo? Nós não sabemos desse dia. Só o sabem realmente almas muito amadurecidas, que já se percebem integralmente com o espírito imortal, caso do Chico, da própria Ivone do Amaral Pereira, que disse à sua irmã, não adianta me levar para o hospital porque meu coração vai parar. E a irmã, não, eu vou te levar para o hospital. Chegou lá, o médico, vamos fazer a cirurgia. Ela falou, não adianta, eu vou desencarnar. E não deu um minuto, ela desencarnou mesmo. Mas anelada na certeza de que a vida continua. Então nós temos um instante, nós temos um momento dessa passagem, cumprindo a nossa existência como ela deve ser cumprida devidamente. Se eu faço mau uso dessa existência, eu passo a ter problemas de saúde muito mais cedo. Porque às vezes nós colocamos os nossos maus hábitos, não, isso é efeito do karma, da lei de causa e efeito, eu devo ter feito alguma coisa, mas não é bem assim. Às vezes os nossos hábitos não colaboram para a nossa saúde física. E a gente quer atribuir tudo ao espírito. E no Evangelho nós temos uma menção, é preciso cuidar do corpo e é preciso cuidar do espírito. Porque essa é a primeira casa que Jesus, que Deus nos confere nessa existência. Então, com exceção do suicídio, que ceifa, infelizmente, a sua existência antes do prazo, todas as desencarnações, elas devem cumprir um processo de esgotamento desse fluido vital e o esgotamento das próprias forças físicas. Os Espíritos vão trazer outra nota bem importante, que a educação e a iluminação do íntimo constituem um amor ao santuário de Deus em nossa alma. Ou seja, o que eles estão falando com essa frase para nós? Que o processo da nossa vida é um processo de nos educar para o processo da iluminação. Jesus diz que todos nós somos deuses. E quanto mais eu me ilumino, mais eu acesso Deus em mim. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência. Olha que informação importante. Alçando-o para a luz e para o bem. Ou seja, nós temos um momento para a nossa desencarnação, dependendo de como nós estamos executando essa tarefa. Quantas notícias nós temos, especialmente nas obras de André Luiz, e uma em especial,
de um trabalhador da seara espírita que já devia ter desencarnado há um tempo. E ele sofria muito de problemas da pele, e os benfeitores e as pessoas gostavam tanto desse trabalhador, não só pelo fato dele ser palestrante, mas uma pessoa extremamente ativa e caridosa, que o conferem uma moratória. Como o Chico recebeu a moratória, como o Divaldo tem a sua moratória, e como muitos de nós que estão laborando no bem, no seu próprio processo, porque quando Deus vê em nós uma luz, uma lamparina mais iluminada, Ele diz: vamos aproveitar esse trabalhador um tempo mais, porque poucos ainda estão dispostos a se iluminarem. Então, aquele que se ilumina, ele tem uma ação nesse determinismo, porque, lógico, ele usa melhor o seu livre-arbítrio, ele faz um bom uso dessa capacidade de decidir. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmo, daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Ou seja, quando eu ceifo a minha vida, é como se eu negasse a minha paternidade divina. Talvez esse seja o maior drama de um irmão que se suicida. Porque mesmo nós, no nosso caminho encarnatório, quantas vezes nós duvidamos que somos filhos de Deus? Quantas vezes nós não nos colocamos na situação de que nós somos filhos de Deus? Eu gosto muito do ditado: eu não sou o dono, mas eu sou o filho do dono. Daí eu particularmente fico pensando, se Deus é o dono de tudo que existe, e hoje a física quântica fala dos pluriversos ou dos multiversos, que são universos infinitos, nós não temos ideia da criação de Deus. E eu e todos somos filhos desse Pai, de um amor tão abundante, só que às vezes nós esquecemos desse amor. Esquecemos que somos o filho desse dono, esquecemos que nós trazemos essa marca dessa paternidade divina e que muitas vezes as dificuldades que nós passamos é só uma questão de tempo, de ter um pouquinho de paciência, de esperar 1, 2, 3 dias, 1 mês, 3 meses. Porque diante da eternidade, o que é 3 meses? Diante da eternidade, o que é uma existência? E um dia perguntaram a Buda o que é uma vida. E eles estavam diante da praia. Ele diz: olha para o mar, agora olha para uma onda. E Buda falou: a vida é uma onda. Essa vida é uma onda. Para que a gente tenha idade da brevidade. E como nós moramos no litoral, fica fácil para a gente se colocar diante do mar e pensar que o oceano é como essas infinitas possibilidades e que eu sou uma onda. Que esse lapso de tempo dessa encarnação é aquela onda que vem do oceano, que morre na praia, se integra e retoma novamente o seu processo numa outra encarnação. Mantendo, obviamente, claro, toda a sua individualidade e a sua individuação. Então, muitas vezes nós vamos... Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e não por acaso é o maior capítulo de todo o Evangelho. A espiritualidade, com certeza, aí já pensou, a gente precisa consolar esse povo que mora, que vive, que está reencarnando num planeta de provas e expiações. Porque, lógico, que uma característica são aflições que nós vivemos. Mas isso não é algo determinado. Nós escolhemos muito, porque às vezes nós nos colocamos na condição da vítima. Se somos vítimas, nós somos vítimas de nós mesmos. Nada além disso. Uns têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Porque às vezes na nossa visão muito linear da vida,
Puxa, mas aquela pessoa é tão boa, olha como ela sofre. Mas nós não conseguimos olhar além. Nós olhamos com um óculos, com um paradigma de que essa criatura está resumida nessa vida. E não é assim. Então, se a causa da sua aflição não está nessa vida, ela está em outro ponto. Fora os espíritos que vêm em missão, e muitos deles não têm o que provar mais na Terra, eles vêm realmente para se dar em sacrifício. Vêm por pleno amor. E eu sempre uso um exemplo, que quando um espírito muito iluminado desce à Terra, ele refugia essa luz dentro de si mesmo, põe um par de havaianas e caminha com qualquer um, de igual para igual. Esses são os que amam. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então não existe uma fatalidade na nossa vida em relação àquilo que nós vivenciamos como uma aflição. Fora o amor, que traz então essa característica daquele espírito missionário, todos nós nos encaixamos nesse rol. Temos algo para resgatar, somos imprevidentes, agimos com orgulho e ambição. A nossa forma, muitas vezes excessiva de viver, às vezes nós comemos sem ter necessidade, depois a gente reclama que o sistema digestório funciona mal. O mentor Alexandre traz uma nota para André Luiz no livro Missionários da Luz, dizendo que 70% da nossa alimentação vem da respiração. Depois de ter lido esse livro algumas vezes, quando eu me dei conta dessa informação, me fez pensar muito. Se 70% da minha nutrição vem da minha alimentação, eu sempre faço a pergunta: quantos nós nos alimentamos 70% de respiração? Quão menos a gente comeria? O ser humano é o animal que come sem ter vontade. Isso já gera muitos problemas de saúde. Então vejam que a nossa imprevidência, a nossa falta às vezes de autocontrole ou autoconhecimento nos faz ter atitudes automáticas, sem consciência. Então nós vamos refletindo e percebendo que tem situações na vida, e a sua maioria são escolhas nossas. Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto pela vida? Por que alguém olha para a sua vida e pensa: isso não tem mais sentido, é preferível morrer? Que sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos. O que faz isso? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade. E o ócio não é um ócio produtivo, aquele ócio do descanso, mas é aquela pessoa que não tem aquele móvel interno, que não encontra mais na sua vida objetivos e sonhos. A aposentadoria é um momento muito delicado da vida das pessoas. Há um alto índice de suicídio nesse período da vida. Porque a pessoa, muitas vezes, nós colocamos a nossa referência em lugares muito errados. Paulo fala isso numa carta onde ele diz: vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Ele tira a referência do externo e diz para nós: aonde você está colocando a sua referência? Tem pessoas que se dedicam uma vida inteira ao trabalho, e se são demitidas, o que pode acontecer? Onde é que está a referência? Se a minha referência está só no trabalho, e se de um dia para o outro eu fico sem o trabalho, eu perco o meu chão. Se a minha referência é um filho, há uns dias atrás uma amiga que foi mãe já, em idade bem avançada, ela fala: meu Deus, a minha filha é tudo para mim. E eu falei para ela: tá, mas e se ela desencarnar? Ai, eu morro junto. Olha que delicado. Antes dos nossos filhos serem nossos, eles são filhos de quem mesmo? De quem mesmo? De Deus.
São irmãos nossos na condição de filhos para que a gente tutele, faça uma tutoria por um período. E certamente não devemos esquecer da coisa mais importante que depois nós vamos falar dentro desse processo de tutoria, que vai realmente assegurar uma vida robustecida na fé. Então, eu me torno ocioso, eu entro num ostracismo, eu vou para dentro de uma forma negativa quando as minhas referências são colocadas fora, inclusive no marido, na esposa, no grande amor. Essa referência tem que estar sempre em mim. Isso não é ser egoísta, é amar-se. Porque se eu estou inteiro, eu vou passar pela perda, eu vou ficar inteiro. Eu vou passar pelo revés, eu vou ficar inteiro. Eu vou passar pela doença, eu vou ficar inteiro. Mas se a minha referência está em coisas externas, eu começo a perder, eu me sinto fragmentado. É como se membros fossem amputados. Os espíritos seguem. A falta de fé vai fazer com que o sujeito ele perca o gosto pela vida. E muito interessante, o último é o excesso das coisas. Às vezes nós vemos pais dando de tudo para os seus filhos. Mas olha o perigo disso. Não quero que falte nada. Então esse excesso torna a vida também preta e branca. Ter demais, a vida fica preta e branca. Porque é muito fácil nós vermos pessoas que têm aparentemente tudo. Beleza, dinheiro, tem uma cobertura, tem um carro importado, mas estão se jogando das suas coberturas. E muitas vezes nós pensamos, se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz. Mas será mesmo? Nós honramos tudo aquilo que Deus nos confere e devemos fazer bom uso de tudo. Não é que nós não devemos desfrutar da vida material. Mas é uma reflexão um pouco mais profunda essa, para que a gente não atribua um valor excessivo, porque quando nós falamos de valorização da vida, nós refletimos sobre o que é um valor. Às vezes eu desvalorizo e às vezes eu supervalorizo. Eu estou no extremo e na extremidade eu estou na patologia. Mas um valor só é um valor quando é um valor para mim. E eu só valorizo a vida quando eu compreendo que é a vida e quando a vida é um valor para mim. E nós já conseguimos compreender um pouco isso. Que quão importante é essa oportunidade. É inestimável uma encarnação. Isso tem um valor tão alto, mas tão alto, que por mais que a gente agradeça todos os dias essa encarnação, é pouco ainda. Porque se nós temos débitos, e muitos débitos, Deus nos permite pagar em prestações bem pequenas. E às vezes nós reclamamos, do que nós estamos pagando. E seguimos. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, onde para que a gente se assegure num viver mais equilibrado, é importante que nós ajustemos duas questões dentro de nós. Que a gente seja obediente e que nós sejamos resignados. Tem um outro ditado que eu acho bem interessante, que casa muito bem com essa reflexão, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Quem manda? Quem é que coloca ordem em tudo aquilo que existe? Quem é mesmo? Quem é mesmo? Deus. Então, se Deus, a gente está falando do Criador, e nós somos as suas criaturas. Então, quem obedece realmente tem juízo. A gente escuta muito, o que é ter juízo? É ter uma maturidade.
A obediência é o consentimento da razão. A partir do momento que eu obedeço, racionalmente eu já compreendo a ordem da vida. Eu me torno obediente àquilo que acontece, não acomodado. E a resignação é quando eu acolho isso no coração, quando eu não conflito mais entre o saber e o sentir. Então é preciso que eu me instrua, mas é preciso que eu sinta. É preciso que eu saiba, mas é preciso que eu tenha já desenvolvido no meu coração valores como a compaixão. E dessa forma, obediente e resignado, nós passamos muito melhor pelas provas. Isso está mencionado no Evangelho também, no capítulo 14, item 9, onde os Espíritos vão dizer que a coisa mais importante da nossa vida é conhecer Deus. E não só eu conhecer, mas eu apresentar Deus ao máximo de pessoas que eu puder, principalmente aos filhos. Porque quando nós assumimos isso, que nós somos filhos de Deus, viver fica muito mais fácil. Enquanto nós não nos sentimos acolhidos nessa paternidade, viver fica muito mais difícil. Mas como eu conheço Deus? O silêncio é uma forma, mas estudar doutrina espírita e estudar principalmente as leis divinas, nós compreendemos como Deus age na nossa vida. Pela lei de progresso, de evolução, de sociedade, de conservação, de procriação, de destruição, de amor, justiça e caridade. Quando nós nos detemos a compreender como Deus age e como Ele é bom e como Ele é amoroso com todos nós. E fato é que mesmo aqueles que transgridem a lei natural da vida, que quando rompem essa existência, e é tão emocionante falar disso, porque quando o irmão suicida, lógico que ele vai entrar em sofrimento mais do que uma pessoa que passa pelo processo natural da existência física, dentro do seu curso. E nós particularmente já tivemos a experiência dentro do exercício da mediunidade de dar comunicações de espíritos suicidas, e realmente o sofrimento é grande. Mas Deus designou uma figura luminosa, porque não poderia ser outra, para cuidar desses irmãos, senão Maria de Nazaré, a mãe do Cristo. Porque só um espírito muito maternal, que vibra oitavas acima daquilo que vibra uma mãe na terra, para poder receber no seu seio esse irmão que sofre, mas que não é destituído do acolhimento e do amor em nenhum momento. Isso nos enche de esperança, porque o Espiritismo dá outra perspectiva para nós, que ninguém é esquecido, nunca. Ninguém é encerrado num ponto de um castigo eterno. E que maravilhoso é nós sabermos dessa notícia. E quão diferente fica a nossa vida quando a gente pensa que qualquer um, nós somos iguais na paternidade. E aquele que se demora um pouquinho no seu caminho vai chegar no mesmo lugar que eu. Porque Jesus disse: se eu faço, vós podeis fazer muito mais daquilo que eu faço. Então a nossa trajetória muda. E o nosso olhar diante de um irmão suicida muda também. Porque todos são acolhidos nesse amor. Os nossos livros de inspiração foram esses, as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, onde vai nos lembrar que para cada caso, cada um é tratado particularmente, que é muito, talvez infantil nós pensarmos que todos temos o mesmo destino. Não, cada destino de cada um é olhado particularmente. Porque quando se preserva a individuação, Deus está dizendo que cada um de nós tem um tratamento único, porque nós somos especiais. E para que nós possamos finalizar,
nós trouxemos uma poesia de Maria Dolores, que com certeza vai encher os nossos corações ainda de mais confiança. Segue e confia em Deus. Não te diga a sós, nas urzes do caminho, que Deus nunca te enxerga o coração sozinho e que ninguém te escuta os gritos de aflição. Deus é o amor eterno que assegura a existência de toda criatura, dos seres do abissal aos astros da amplidão. Observa o lugar em que transitas, qualquer vida que vês, uma por uma, levanta-se do amor, em toda parte, de modo a que não falte amor em parte alguma. Ainda hoje, varando um campo agreste, vi pobre coelho e um homem de espingarda. O pequeno animal em correria viu no chão que se abria a furna inesperada, por onde se escondeu arfando de alegria, qual soldado num pouso de vanguarda, fugindo ao caçador que o mataria. Alguns passos a mais e encontrei charco imenso, escravizado à inércia entre barrancos, que a bondade do céu enfeitaria em silêncio com grinaldas de verde ornando lírios brancos. Mais adiante achei enternecida singela fonte a doar-se com brandura, e junto a ela um doente estacara, de mãos em concha a sorver a água pura. Descobri mais à frente um tronco morto, cuja desolação e desconforto, muito embora de pé ele expunha por si, e no topo eis que um pássaro em descanso cantava bela e nobre em doce acento, que se falava a Deus, que se falasse a Deus, fitando o firmamento, bem te vi, bem te vi. Assim também, alma querida e boa, não desanimes, age, não te ofendas, perdoa, a vida está repleta em todos os lugares de sábias providências tutelares. Da terra, à altura imensa, em sublime ascensão, temos refúgio, paz e segurança, em que o céu nos alcança a doar-nos apoio ao coração. Apaga o mal com o bem, servindo dia a dia. Nunca nos faltarão amados sirineus. Sofre e chora, porém ama, serve e auxilia, segue e confia em Deus. Muito obrigado pela atenção de todos.